O ministro do Supremo sugeriu que eu fazia uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. Se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e sua residência, você pediria anistia? Esse comentário da jornalista Eliane Cantanhede da Globo News me pareceu interessante em muitas camadas. Em primeiro lugar, quando foi que nós normalizamos essa história de ministro do STF dar opinião sobre tudo, em especial sobre casos sob o seu julgamento? Qualquer estudante de direito de primeiro semestre sabe muito bem que juiz se manifesta por meio dos autos e não por meio de conversinha de bastidores com o jornalista. Em segundo lugar, os prédios invadidos não são a casa dos ministros ou dos deputados que lá trabalham. E isso precisa ser deixado muito claro, dada a confusão entre público e privado que assola o nosso país nos dias de hoje. Ser membro de um poder não lhe dá propriedade sobre esse poder. Lhe impõe, isso sim, a responsabilidade de zelar pelo bom funcionamento dessa instituição, sem esquecer a quem ela realmente serve, ao povo brasileiro, que é o dono de fato e de direito daquelas casas que foram invadidas. Em terceiro lugar, se alguém invadisse a minha casa, o meu local de trabalho, ou de qualquer maneira atingisse de maneira injusta algum direito ou liberdade meu, não seria esperado que recaísse somente a mim e ao meu bom senso um julgamento justo e imparcial sobre o fato. Na verdade, o que esse ministro que tenta pautar o Congresso por meio da imprensa dessa maneira tão baixa está fazendo é deixando absolutamente claro que ele não tem condições de julgar adequadamente os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Não é cabível e nem compatível com o Estado de Direito que uma pessoa ou uma instituição possa ao mesmo tempo ser vítima, acusadora e julgadora desse fato. Não há qualquer chance desse julgamento ser imparcial e nem, obviamente, justo. É óbvio que, como gosta de dizer Alexandre de Moraes, aquilo não foi um passeio no parque e aquelas pessoas não tinham o direito de fazer o que fizeram. Mas atribuir indiscriminadamente a pessoas que passaram pela Praça dos Três Poderes naquele domingo lamentável a culpa pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, sinceramente é uma piada. No máximo, nós deveríamos estar discutindo o alcance do dano contra o patrimônio público, que é sim um crime, mas um crime que mesmo com todos os agravantes contidos no artigo 163 do Código Penal, chega a, no máximo a uma pena de detenção entre 6 meses e 3 anos. E a pena de detenção, diferentemente da pena de reclusão, significa um regime inicial aberto ou semiaberto. Ou seja, por mais que esse crime cometido por ela seja carregado de um simbolismo bastante forte, não tem o menor cabimento os magistrados do STF inventarem que o que elas estavam fazendo naquele domingo lamentável era uma associação criminosa armada com o objetivo de dar golpe de Estado. E essas pessoas que hoje estão presas há mais de 2 anos em regime fechado, alguns em prisão domiciliar, como a cabeleireira Débora, já cumpriram muito mais do que a pena razoável e proporcional para os crimes que cometeram. Nesse contexto, portanto, o pleito por anistia acaba não só não sendo descabido diante da inflexibilidade do STF em aplicar uma dosimetria adequada, mas também provavelmente sendo a única saída para acessar essa injustiça absurda contra milhares de pessoas. O ideal seria que tivesse ocorrido a denúncia de cada envolvido nesse dano ao patrimônio de forma individualizada e que o julgamento de cada réu fosse feito de maneira específica a partir das circunstâncias de cada um e do crime cometido por cada um, com uma dosimetria adequada de acordo com a gravidade desse crime. E lembrando que nós estamos falando de lugares com câmeras por todos os lados e que as pessoas que cometeram esses crimes não estavam exatamente preocupadas em não deixar rastros, né? Seria facilmente possível se fazer uma investigação ampla que resguardasse a justiça e garantisse a punição dos criminosos. Mas o STF optou pela vingança. E ao tentar se vingar do Bolsonaro e de seus seguidores, acaba na verdade punindo as instituições brasileiras, abrindo um precedente gravíssimo que abala a credibilidade das suas próprias ações. E é triste ver aqueles que deveriam resguardar a justiça e as nossas instituições atuando com tanto afinco para levar o descrédito completo à ideia de imparcialidade do Poder Judiciário. Nesse ritmo, não vai ser nem necessário um cabo, um soldado, para acabar com a nossa democracia. Pelo visto, basta um ministro com poderes absolutos agindo e 10 se omitindo. Se você concorda comigo que essa história já passou dos limites,
Compartilhe esse vídeo para restaurarmos a sanidade nesse país.